demais ele lá, viu? Olha aí. I offer my humble, respectful Dandavat Eu Pranam ofereço os meus to the respeitáveis receipt of Nitya Leela Dandavat Pranamas aos pés de lótus de Nita Lila, com Vishnupada, Stotra Shastra Srimad Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj e Nita Lila Parishna, Vishnupada, Stotra Shastra Srimad Bhaktivedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj and simultaneously e, offer my simultaneamente, humble, ofereço respectful Dandavat Pranam meus to the respeitosos receipt of Nitya Dandavat Leela Pranamas Vishnupada aos pés de lótus de Nitya Pravista, Om Vishnupada, Stotra Shastra Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Gora Govinda Maharaj, Shila Bhakti Sridhara Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, Bhakti Gyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, a todos aqui presentes. Yesterday I also talked about how we live in Vrindavan, stay in Vrindavan, Ontem a gente falou como how the same mood of our previous acharyas, and they live in Vrindavan. viver em Vrindavana, no mesmo humor dos nossos acharyas anteriores que viveram em Vrindavana e fizeram Bhajana Sadhana. Egek ratri, egek vrikshir tale, kare nirvana. Our Goswamis Os nossos Goswamis perform bhajans in Vrindavan one night, faziam Bhajana Sadhana em Vrindavana tree. e passavam cada noite embaixo de uma Going árvore. another tree. E depois iam para outra árvore e outra árvore. Crying also he said. E de noite eles choravam também. Chana, Mana. Sometimes they took some chickpeas. Às vezes eles aceitaram um pouco de grão de bico, chana. E às vezes Completely hurt. eles apenas jejuavam completamente. Chappan danda ratri dine Radha Govinda bina nahi jane chari danda suke sute thake sapne Radha Govinda bina. Day and night that is called 60 dandas. O dia e a noite One danda means são 20 chamados de 60 dandas. minutes. So 4 dandas, when in 96 minutes, just they Uma danda são taking rest and also going to Peraí. Govinda. Day and night that is called 60 dandas. O dia e a noite tem 60, One danda means 24. 16 dandas. Uma danda são 24 minutos. So 4 dandas, when in Então, 96 4 minutes, dandas são 96 minutos. taking rest, Apenas por esse tempo, eles descansavam collect some e money também saíam para Brajavasi. coletar alguma do Puri na casa dos That Vrajavasis. is Sapane Radha Govinda Devi. E quando eles descansavam, Then their sweet dream had come. um doce sonho vinha para eles sobre Radha e Sometimes they Krishna. wrote Grantha, Às vezes eles escreviam grantas Chaitanya, this pastime Lord Chaitanya Mahaprabhu. sobre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna Lila Katha. And they realized all the trees of Vrindavan, they are the witness E of eles perceberam que todas as árvores de Vrindavana são testemunhas dos passatempos de Radha e Krishna, porque todas as árvores de Vrindavana não são árvores comuns. Vrindavan ko, Vriksha ko, Maram na jane, Então, perdão, só fazendo uma correção. Ele falou que 24, que uma danda são 24 minutos e que o dia é dividido em, acho que ele falou que são 60 dandas. Eu falei 16, mas eu acho que é 60. and day and night the trees always hear E dia e noite as árvores também cantavam Radhe, Radhe, Radhe shedding tears. e derramavam They lágrimas. remember Radha Krishna's sweet. Elas se lembravam dos doces passatempos de Radha e Krishna. Por essa razão, os nossos Goswamis, Under the tree, quando eles descansavam embaixo daquelas all the árvores, dream had come. eles sonhavam com tudo isso. And our Goswami, they prayed
the trees. Oh, trees, you are E the os nossos witness. Goswamis oravam para as árvores. Ó árvores, vocês são testemunhas das lilas de Radha Krishna. Por favor, nos Sometimes abençoe. they used to come on the bank of Jumuna. Às vezes eles costumavam ir nas margens do Jamuna You are the witness of Radha Krishna's water sporting pastimes. e dizer ao Jamuna: Vihar, vocês são boat sporting boat testemunhas sporting pastimes. dos passatempos de Radha Krishna no barco. Então me dê misericórdia. Sri Govardhana Kalpa Padvatali Kalindi Vanni Vasanta Viti Sarvato Brajapuri Khedri Mahavyardo Vande Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopala. Srinivas Acharya, he wrote this verse. Srivasacharya escreveu este verso no Sadhu Goswami Astakam. So, just yesterday I told, Então, especially ontem eu falei Mahaprabhu is very near and dear. que especialmente Mahaprabhu é muito próximo e querido de Prabodhananda Sarasvati Pada. E Prabodhananda Sarasvati Pada escreveu esse granta Radharasa Sudanidhi. Radha Kravachita Pallava Vallarike Radha Vilasita Padanka Radha Padanka Vilasita Madhurastharike Radha Jasomukha Matta Khagavalike Radha Radha Vihara Vipino Viraha Ramadang Vipinam Manomeis Ramatam Prabodhananda Saraswati Pada. Prabodhananda Sarasvati Pada. Very humble. Neste verso, humildemente, ele explica: My mind always minha mente está sempre se lembrando dos passatempos de Shrimati Radhika. every second, every moment. A cada segundo, a cada momento, a mente Srimati Radhika. deve estar absorta em Shrimati Radhika. Radha Karagavatita Palavala Varike. Em Vrindavana, todas as trepadeiras foram plantadas por Shrimati Radhika. When Srimati Radhika planted there the golden creepers, Quando Shrimati Radhika plantou essas trepadeiras douradas, só por cantar, só por tocar as mãos de lótus de Shrimati Radhika, essas trepadeiras douradas automaticamente se levantavam, then Srimati Radhika cresciam. is saying, "Hey, Quando, oh, golden creeper, look, quando Krishna ia até Vrindavana, Shrimati Radhika dizia: ó trepadeiras douradas, vejam, o meu amado Krishna está that the vindo. creepers, they also welcome to Krishna." E essas trepadeiras davam as boas-vindas a Krishna. Pode That is passar. what change. Sagatam, 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 Mama Mana Mandiri, Sagatam, Sagatam, Mama Mana Mandiri, Sagatam, 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 Sagatam. The golden keepers, they also welcome to Krishna. As trepadeiras douradas também davam Hey, boas Krishna, please come. vindas a Krishna. Ei, Krishna, por favor, Very venha. nice, beautiful. This is Vrindavan. This Nessa Vrindavan is belíssima called also Radha Bhavan. Vrindavana. Eh? Essa Vrindavana também é Vrindavan belongs to Srimati Sagatam, Sagatam, Sagatam. Eh? The golden keepers, they also welcome to Krishna. Hey, Krishna, please come. Very nice, beautiful. This is Vrindavan. This Vrindavan is called also Radha Bhavan. Radhavana. Essa Vrindavana é This Radhavana. Vrindavan belongs to Srimati. Essa Vrindavana pertence a Shrimati Radhika. is very humble. Mas Shrimati Radhika, muito humildemente, ela oferece essa Actually, Vrindavan belongs to floresta Vrindadevi. Srimati Radhika. Por isso que todo mundo chama de Vrindavana. Mas, na verdade, essa floresta pertence a Shrimati Radhika. So, in this way, Então, dessa maneira, golden creepers, as trepadeiras douradas dão boas-vindas a Krishna. Swagatam, Swagatam. with Krishna. Como elas têm amor e afeição por Krishna. So, say Radha Krishna ei lila oti gulatara. Tasya vastule adi nahi esabu gochar savek sakhi gane tatha adhikar. Sakhi lila kare tatha sakhi lila sada. Chaitanya Chaitanya.
No Chaitanya Charitamrita se fala Our pastimes. que os passatempos doces de Radha e Krishna são muito Radha confidenciais. Krishna Lila Oti Gurata, very confidence. Eles são muito Those are the confidenciais. devotees of Santa Dasa Sarva Aqueles que são Vatsala devotos de Shanta Dasa Sakya Vatsalya e Madhurya, even in Madhurya, but not the Sakhi mood, complete Sakhi mood. mesmo em Madhurya, aqueles que não têm um humor completo de Sakya não conseguem entender. Dasa Vasule Adi Nahi, Isava Gocha. Sabek Sakhi Gane Tata Vadika. Only the Sakhis of Srimati Radhika. Apenas as Sakis de Shrimati Radhikas, Radha Paksha Sakis, Understand? Radha Paksha, Sakhi Dosa. Sakhis Radha inclined towards Srimati Paksha Radhika. Radha Paksha. Sakis, aquelas Sakis que são inclinadas para a Srimati Radhika podem perceber isso. Os outros não podem entender. Então o Chaitanya Charitamrita explica. Guratara, very, very confidence. O Ratha é muito, muito confidencial. Dasa Vatsaladi Nahi, Isava Gocha. Sabek Sakhi Gane Tata Vadika. Sakhi Lila Kare Tata Sakhi Lila Sab. And Radha Paksha Sakhis, they also As Radha Paksha Sakis prepare many kinds of preparam lila. muitos tipos de lilas And they also enjoy this sweet pastime also. e desfrutam desses doces passatempos também. Dasa Vatsaladi Nahi, Isava Gocha. Sabek Sakhi Gane Tata Vadika. Sakhi Lila Kare Tata Sakhi Lila Sab. I like doing this. Yes? So just trying to explain this way. So for the Prabhupada saying, Radha Karavachita Pallava. Então, por essa razão, Prabodhananda Saraswati fala, Radha Paravatita Kalavali Ki, Radha Padanko. Radhada Padakam Vilasam Madura Kaliki. Se você for a Vrindavana, em todo local, você pode ver as pegadas de Shrimati Radhika, Radha Charana. What's beautiful this? Que lindo! Porque quando Krishna costuma ir pastorear as vacas, They cannot survive separation from nesse momento as gopis não conseguem sobreviver de separação de Krishna. Srimati Radhika e suas sakis também, de alguma maneira, costumam ir até aquele local. and they are meeting with Krishna. E elas se encontram com Krishna. Sometimes Surya Kunda, Às vezes no Surya Kunda, Giriraj, with the lap of Giriraj, Govardhan. às vezes no colo de Giriraj Govardhana, Sometimes Vandirvat, às vezes em Vandirvata, Vandirvat, Talvan, Talavan, Nidhuvan, Nidhuvan. and E, in this way, dessa maneira, they are meeting with Krishna. assim as gopis se encontram com So now Krishna. this is so Gopi, that means Srimati Radhika footprints everywhere. Então as gopis veem as pegadas de Srimati Radhika por todo o canto. E há uma lila muito linda que a gente explica. Certa vez Krishna estava pastoreando as vacas. E aí neste momento Krishna viu Nice, beautiful belíssimo, of Srimati Radhika. uma belíssima pegada de Srimati Krishna Radhika. completely absorbed. Krishna ficou completamente absorto, Krishna is thinking this is Srimati Radhika sister. pensando, esta é a própria Srimati Radhika que está aqui parada. E Krishna com a sua pitâmbara. Sabe pitâmbara? Garments. Há o manto amarelo de Krishna. Ele pegou e ficou segurando como se fosse uma sombrinha ali. Krishna, why are you holding? E aí Madhumangala passou ali e falou: por que você está aqui segurando essa pitâmbara como se fosse uma sombrinha? E aí Krishna falou: ó, você não está vendo? Srimati Radhika está paradinha aqui, mas os raios do sol são muito fortes. Como é que Srimati Radhika vai sobreviver com esses raios fortes? E aí Madhumangala falou: não, Srimati Radhika não está aí. E aí Krishna ficou um pouquinho envergonhado. Radha Karavachita Palabaliki. Padakam Vilasam Madhurasa Kalki. Ravalike. Prabodhananda Sarasvati novamente recita esse verso. Radha Yashomo Karamanta Kagavalike. Todos os pássaros glorificam sobre Srimati Radhika.
all the birds, Todos os pássaros, not chirping. eles, Generally birds are chirping. eles não gorjeiam. What they're doing? Normalmente os pássaros gorjeiam, né? Mas não. Birds. O que que eles fazem? Eles cantam Radhe, Radhe, Radhe. O que que os cucos cantam? Eles cantam assim. Pick up your hands. Os pavões, Radha Krishna. See? eles glorificam sobre os doces passatempos de Krishna. Que-ka. Control to Krishna. Que significa quem pode controlar a Krishna? O pavão está dizendo. Then fear. E aí, falando demais, e aí a pavoa diz, He's saying, Ka. Ka Ka means significa Srimati Radhika. apenas se materágica. Because Porque he is saying o pavão está dizendo, the Krishna is as like Krishna é a como mad elephant. um elefante enlouquecido. Quem pode controlar um elefante enlouquecido? Ninguém. According to De acordo philosophy, Krishna is the supreme. com a nossa filosofia, Krishna's Krishna é o Supremo. Etachan Sankalapusham Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é Swayam Bhagavan, o Supremo. Krishna is the supreme. E aí, essa pavoa, então o pavão, ele glorifica sobre Krishna. Krishna é o Supremo, ninguém pode controlá-lo. Mas a pavoa diz o quê? Long lecture, many hours speaking. Ei, você já está falando demais aí, muitas horas. Senta aí e vai beber uma água. If you speak too much, then your throat will Se be. você falar demais, So take, drink a sua garganta vai ficar seca, então vai tomar água. give long lecture and glorify your Krishna. Será que ele Você está falando demais glorificando Krishna. Então ela está dizendo Ka, Keka. que Ka. And peacock, what the sound is coming? Keka. Então, os sons dos pavões é que Ka. Ka significa Simatiradka pode controlá-lo. E como é possível? Special. Simatiradka tem uma arma muito especial. Well, what is that? E que arma é essa? That is called man. É humano, o seu humor de ira, That is as like the goat. que é como If you control the um mad elephant, need one small agulhão. Ankush. Ankush Se você quiser controlar um grande elefante, você precisa de um aguilhão. Yes, Esse aguilhão elephant, then what? é um Please welcome. negocinho que você coloca no ouvido do elefante e assim o elefante fica controlado. Da mesma maneira, Simatiradka consegue controlar a Krishna com seu mano. Prabhupada Sarasvati Pada continua no Radharasa Sudanidhi, glorificando como Shrimati controla Krishna. Como? Com seu mano, Manankusha. Manankusha. Jatkingrasa Bosu Kolu Kahaku Vani Nitam Parasa Pusa Sikhanda Muri Jasya Kada Rasanade Visavanu Jaya Tat Kilikunji Bhavanangara Marjanisha Prabhupada Saraswati Padre Hambu. Prabhupada Sarasvati Pada, muito humildemente, ele canta esse verso. That is called the Marjanisha. Marjani means the broomstick. I want to just Eu quero me tornar a palha da vassoura. sticks are there. Many. Porque na vassoura tem muitas. Como é que chama? Cerda? Tem muitas palhas na vassoura. I want to become one Eu quero me tornar broomstick. essa cerda, essa palha da vassoura. In this way, I can clean Dessa maneira, eu poderei Punjab, Srimati. limpar o Kundya de Shrimati Radhika. Então ele diz isso. E por Because when quê? Srimati Radhika did man, Quando Shrimati Radhika faz entre em man, Krishna, a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, Sikhanda Mauli. Who kissed the peacock feather on his turban. Krishna que usa uma pena de pavão em seu turbante, Now Krishna in the Kunja of Srimati Radhika. está no Kundya de Shrimati Radhika, abaixando sua cabeça
E repetidas vezes, Srimati Radhika. orando aos pés de lótus de Srimati Radhika, pedindo Offenses, forgiveness. o seu perdão pelas suas ofensas. Srimati Radhika, she is very far. Srimati Radhika, ela está Completely what? muito Closed distante. the door of Vaikuntha. Agora ela está com a porta do Kunja completamente fechada. And outside the door, who are they? E do lado de fora, quem está ali? Sakhis of Srimati Radhika. As Sakis de Srimati Radhika. Or now Krishna holding the lotus feet of Sakhis. E Krishna agora está segurando os pés de lótus das Sakis. Give me 1 second chance. Will you please and give me 1 second to chance to Por favor, me dê Srimati Radhika. um segundinho de chance de se encontrar com Srimati Radhika. E elas dizem, não é possível. Agora a Srimati Radhika está muito brava. Ela está em man. E que tipo de man? Durjaiman. Unbreakable man. O man inquebrantável. None can. Ninguém pode And Krishna ir. doing this lila. Krishna está fazendo esta lila no Kunja de Srimati Radhika. Nitam parasa purusa sikanda mule jassa kadar sardi visavanu jaya tatkali kunje bhavanangana marjanisha. The Prabhupada Saraswati Padre Amrit Singh. Prabhupada Saraswati Pada humildemente está dizendo: Srimati Radhika, ela controla Krishna com seu, What is it? Manankush. com medo, por meio do seu Man Ankusha. Very nice people will come. Man Ankusha, esse kata é muito belo. So in this way, in Então, Vrindavan, dessa maneira, em Vrindavana, all the birds, o pavão, as pavoas, todos os Radha Krishna pássaros estão glorificando as doces lilas de Radha e Krishna. Então, por essa razão, essa lila acontece dessa maneira. Essa é a doce Vrindavana Dama. E o que Prabhupada Sarasvati diz? Na próxima linha, ele diz, Radha, Last line. Radha Viraha Vipine, Viraha Vipine, Vipina Ramantam Manome, always my mind always roaming, que a minha mente wandering the Vrindavan Dham, sempre vagueie por Vrindavana Dham, performed sweet onde Kamarasana Srimati with Radhika his beloved Krishna. faz os seus doces passatempos com seu amado Krishna. Mas em qual local em Vrindavana? Há muitos locais em Vrindavana. O Sevakunda, Nidhuvan, Manasarvara, há muitos locais. Mas, especificamente, onde os locais que são completamente dominados por Srimati Radhika. Understood? Radha Adivatta Vrindavanam Basam Mamastu Me. Vishwanath Chakravarti Pada. Vishwanath Chakravarti Pada. Radha Adivata Vrindavana. Well, Vrindavan everywhere. Srimati, that place is also dominated by Srimati Radhika. Well, no. Nem todos os locais de Vrindavana são dominados por Srimati Radhika. Completely Alguns dominated by locais Srimati Radhika. são absolutamente dominados por Srimati Radhika. E que local é esse? O Radha Kunda. E qual local não é completamente dominado por Srimati Radhika? Sakistali. The place of O local de Chandravali. who saying I will not go, the place of Então ele diz, eu não vou no Sakistali, que é o local de Chandravali. Understand? Raghunath Das Goswami Raghunatha Das often Goswami bhajan and sadhana. fez Bhajana e Sadhana nas margens do Radha Kunda, Day and night crying for dia e Srimati noite chorando por Srimati Radhika, crying and crying. chorando e chorando. Asavari amrita sindhu vahi katanchit kalo mayaji chalitam gavitam sampatengi tanchit krimi kripam vidhasta naiva kingme prani varchu bakari naam. Raghunath Das Goswami. Raghunatha Das Goswami fez Bhajana e Sadhana nas margens do Radha Kunda. Only one place. Ele não ficava indo de lá para cá, apenas ficava em um local. E qual local? No Radha Kunda, nas margens do Radha Kunda. No any what is called said
no cottage, nothing. Não havia um assento, não havia uma cabana, não havia nada. Ele simplesmente se sentava nas margens do Radhakunda. Fazia severas austeridades. Understand? Você entende? And for this regard, E por essa razão, then Krishna told, Krishna came, Krishna told, hey, foi lá e disse: Ei, Raghunatha, estou muito satisfeito com as suas severas austeridades. I am giving blessing to you. Vou te dar uma Raghunath bênção. Goswami told, E Raghunatha Dasa Goswami disse: Ei, Krishna, eu não quero a sua misericórdia. hey Bakari Krishna. Ei, Bakari Krishna. And Krishna name is called O nome de Krishna é Bakari, aquele que matou Bakasura. Bakari. Por isso ele é Bakari. Ei, Bakari Krishna, eu não tenho necessidade da sua misericórdia, não. Eu preciso da misericórdia de Shrimati Radhika. Then Krishna left. Então, Krishna foi embora. O que ele podia fazer? Se Shrimati Radhika não me der a minha misericórdia, a sua misericórdia, qual é o significado de se ter misericórdia? Não precisa. Então, dessa maneira, Raghunatha Dasa Goswami fez severas austeridades às margens do Radhakunda. E Raghunatha Dasa Goswami apenas mantinha a sua vida aceitando um pouco de mata. Sabe mata? Que é o soro do leite. Certa vez um Brajavasi trouxe um pouco desse mata, desse chad, esse soro de leite, num pote, num copo feito de folhas num tamanho um pouco maior. E Raghunatha Dasa Goswami perguntou ao Vrajavasi: Ei, Vrajavasi, todo dia você me traz isso num copo de folhas pequeno. E por que hoje você trouxe nesse copo grande? Onde você conseguiu isso? E aquele senhorzinho Vrajavasi falou: eu vim lá do Sakistali. E lá eu encontrei esse copo de folhas. Por isso eu trouxe isso. E aí Raghunatha Dasa Goswami pegou uma vara e foi bater no senhorzinho. Ei, seu estúpido, sem noção. Você foi no local de Chandravali. Ele ficou muito bravo. E aí o senhorzinho saiu correndo. Então, dessa maneira, Raghunatha Dasa Goswami, ele só ficava no Radhakunda. Esse tipo de lila estava acontecendo. Então, em qual local a gente não vai? No Sakistali. Se você for no Sakistali, no local de Chandravali, então Radharani vai te abandonar, te amor. Você está no grupo oposto da oposição, vai embora. Então não vá ao local de Chandravali. Quem vai? Pelo menos alguém deve levantar a mão, senão como é que... One person can reach Harijan. Otherwise, how possible the football match will go? Senão, como é que essa disputa vai continuar? No competition. Não vai ter competição. This is true. For this, Isso é verdade. Por isso, os Gaudiya Vaishnavas não falam muito sobre o Katha de Chandravali. Muita gente pergunta: você sempre fala de Shrimati Radhika e suas saques e manjares. Por que não? Falar um pouquinho de Chandravali. Você entende? Você pode falar. Fala você então.
Is it true? É verdade, We não? cannot- Not so much Chandravali's katha. Não Not tem discuss our Goswami's muito katha. catá de Chandravali Mostly glorify entre os our nossos Srimati Goswamis. Radhika. Apenas um And pouquinho. Na maior parte das vezes, eles glorificam sobre Srimati Radhika, suas sakis e manjaris. And that place, Vrindavan, that Então, place completely a qual local nós dominated devemos by ir? Aquele local em Vrindavana que é completamente dominado por Srimati Radhika. Vishwanath Chakravarti. Vishwanath Chakravarti escreveu I este stay in verso. Vrindavan, Sempre fica em Vrindavana, that is completely dominated by Srimati. naquele local que é completamente dominado But por which place? Srimati Absolutely Radharani. dominated by Srimati Radhika. E qual local é completamente dominado por Srimati Radhika? O Radha Kunda. Ansha, the highest place. É o local mais This elevado. thing also. Sometimes Às Chandravali vezes, and others they can come also. Chandravali e outros Giriraj Govardhan lap up, Giriraj Govardhan. podem ir até o colo de Giriraj Govardhana. Sometimes Jatila, Kutila, Às they used to vezes, come Jatila e Surya Kotila Kunda. costumam ir no Surya Kunda. Há esse catá. Muitas vezes eu já contei mais. Completely what? Off limit. Unrestricted. Completely what is called? What is called? Money? Protected by Yogamaya. Mas o Radha Kunda é completamente restrito, protegido por Yoga Maya. Dhirawa. Only Srimati Radhika and her Apenas Sakhis can. Srimati Radhika e suas sakis podem ir ali. No one can. Ninguém mais pode If ir. you have no sweet mood of Srimati Radhika, Yogamaya will not Se allow. você não tiver o humor doce de Srimati Radhika, Yoga Maya não vai permitir que você entre no Radha Kunda. A nice, beautiful place. É um local muito belo. And also morning I told, E how também, beautiful Radha Kunda. pela manhã, eu falei quão lindo é o Radha Kunda. Ashtashakhis Kunja is there. O Kunja das Astasakis está It's lá. called 8 Sakhis. Nas 8 esquinas do Radha Kunda, Sudevi, Rangadevi, as 8 Chitra, sakis, Champakalata. Sudevi, Rangadeva, Sutita, Champakalata, Lalita, Vishaka, Sungavidya. And these 8 Sakhis. E dessa maneira, as 8 8 sakis corners of Radha Kunda, 8 Sakhis Kunja is elas têm bosques nos 8 And cantos also do many Radha Kunjas also Kunda. Manjaris Kunja is there. E também tem os bosques das manjaris. And in the middle of Radha Kunda, E no meio do Radha there is Kunda special Kunja. tem um kunja, um bosque muito especial que é Sananda Swananda Sukada Kunja. That Kunja belongs to E esse kunja pertence a Ananga Manjari. Ananga Srimati Manjari, Radhika, a the youngest, irmãzinha mais nova de Srimati Ananga Manjari Radhika. Kunja. Bhakti Vinod Thakur Shila Bhaktivinoda nicely Thakura glorified about glorifica belamente sobre o Radha Kunda. Chintamani Mai Radha Kunda Tato Jai Kunja Sata Sata Prabhala Vidruma Mayatoro Lata Mukta Pali Abhanata Mukta Pali Abhanata Mukta Pali Abhanata Ai Kunja Sata Sata. So, Sananda Sukhada Kunja Manohara Ahate Kutira Subhe Vasiya Tataya Gabo Krishna Namo Kavi Krishna Patsai. Very nice video. Muito bela. Murali Raga Vasivera Dasira Kane Anande Matiba Sakalas Mudiba Shri Krishna Sutira Kane. Lord is saying, Radhe Radhe Boli Murali Dakive Madhira Isarina. Bhaktivinoda saying this song. Shila Bhaktivinoda Thakura está dizendo essa Krishna's canção. flute, what is singing? Radhe Radhe Radhe. A flauta de Krishna canta o quê? Radha, Radha, Radha. Murali Dakive Madhira Isarina. Bhaktivinoda Thakur says, not my name.
Shila Bhaktivinoda Thakur não citou o meu nome. Qual nome ele citou? Radhe, Radhe, Radhe. Bhaktivinoda Thakur se absorveu completamente no humor mais elevado. Ele é Kamala Manjari. E ele está sentado aonde? No Radha Kunda. Veja isso. Krishna toca a flauta, falando que nome? Radhe, Radhe, Radhe. Então Srimati Radhika sai correndo atrás de Krishna. Onde Srimati Radhika vai, automaticamente todas as Sakis e Manjaris correm atrás. Automaticamente as Manjaris correm atrás de Srimati Radhika. Não há necessidade de chamar o nome das Manjaris. Krishna sabe que elas são como Radha Chakra Danda Bahaka. Raja Chakra Danda Bahaka. Onde o rei vai. Então seus servos seguram a sombrinha. Da mesma maneira, quando Krishna toca a flauta e chama pelo nome de Srimati Radhika, automaticamente as Manjaris saem correndo atrás dela. Não há necessidade de chamar por elas. Por essa razão, Bhaktivinoda Thakur, em qual granta, em qual livro? Bhagavat, Arka, Maritimala. Ele explica como na dança da raça, todas as Manjaris vão até lá e servem Srimati Radhika. Muita gente pensa que as Manjaris não vão na dança da raça, mas Bhaktivinoda Thakur, Kamala Manjari, ele estava lá. Então Bhaktivinoda Thakur está dizendo, não, todas as Manjaris estão lá. Rupa Manjari, Rata Manjari, Ananga Manjari. Ele menciona até os nomes. Qual granta? Bhagavat, Arka Maritimala. Leia esse granta. Muito belo. Muita gente, muitos panditas dizem, lá na dança da raça não tem o nome das gopis, mas Bhaktivinoda Thakur está mencionando esses slokas. Citados por Ananga Manjari, Rupa Manjari, Vishaka. Por essa razão, Bhaktivinoda Thakur está dizendo, minha mestre Srimati Radhika, isso é muito belo. Então, eu explico isso. Radha Viraha Vipine Ramanam Manome Manore. E qual é o local mais elevado? É o Radha Kunda. Vardhanaha. Rupa Goswampada também compôs este verso. Giriraj Govardhana é o local mais elevado, mas o local mais excelente é o Radha Kunda. Paramadupuri. Madhurapuri é mais elevado que Vaikuntha, isso é verdade. Mas Vrindavana é mais elevado que Mathura.
Por quê? Krishna fez a Rasa Lila em Vrindavana. E que tipo de Rasa Lila Krishna fez em Vrindavana? That is called Saradiya Rasa. A Saradiya Rasa Lila. Rasa Lila do outono, Panchayati Rasa Lila. que também é chamada de Panchayati Rasa Lila, onde muitos tipos de gopis se reuniram. Panchayati Rasa Lila. Sadhanasidas, Nitasidas, Jyotiki, Ajyotiki, Jyotiki, Ajyotiki, Sujicharis, Municharis, Saranasita. muitos tipos. When Ramchandra performed her sacrifice Sadhanasidas, onde, and quando made what is called Ramachandra fez o sacrifício de fogo e haviam muitas citas douradas, essas citas estavam lá. Janakapuriskana, quando Ramachandra Janak Maharaj place entrou no local de Janaka Maharaj, naquele momento, intoxicated with the beauty todas as of mocinhas ficaram intoxicadas com a beleza de Ramachandra. E Ramachandra deu bênção para they elas. also to birth in Braj. E elas nasceram em Braja. They also assembled. E também se reuniram ali. So, okay, Então, Gopi Jatiya. muitos tipos de gopis This is estavam called ali. Panchayati Rasa. Por isso, essa dança da raça é Panchayatiki Rasa. Outro tipo de dança da raça é Vasantik Rasa. Vasantiki Rasa, Vasantik Rasa performed on the que é lap que acontece no colo de Giriraj Govardhana, and Sapaksha Vipaksha Gopi Jatiya. onde só tem as Swapakshas e Vipakshas gopis, Srimati Radhika. as gopis de Chandravali e de Srimati Chandra Radhika. Sarovar is also there. If you go O Chandra Sarovara também está lá. Se você for ao Giriraj Govardhana Parikrama, você pode ver um local muito belo que é chamado de Chandra Sarovara. when Krishna Quando Krishna performed this sweet lila, fez essas doces lilas, that is called Vasantik Rasa Lila. elas são chamadas de Vasantiki Rasa Lila. What is called? Spring season Rasa Lila. É a Rasa Lila da estação da primavera. Forget it. Is movement. E a lua se esqueceu da sua rota. Very nice, beautiful lila. Esqueceu de se mover. Que lila linda! Quando Krishna levantou o Giriraj Govardhana por 7 dias e 7 noites, In the cave of Giriraj Govardhan, nas cavernas de Giriraj Govardhana, many kinds of Krishna também with the gopis. fez And our Vishwanath Chakravarti Pad. passatempos amorosos com as gopis. O nosso Vishwanath Chakravarti What is Pad called? Dasakam, no? No. Giriraj diz: Govardhaname Apastakam. Giriraj Govardhaname Astakam. Giriraj Govardhaname Govardhaname Astakam. In the 9 slokas, Vishwanath Chakravarti very glorified. Nesses 9 slokas, Giriraj Govardhan Vishwanath Chakravarti glorifica como Giriraj Govardhana é uma testemunha dos doces passatempos de Radha e Krishna. Arujya Madhyana Vimagna Nunka. All the lilas are there. Govardhaname Deshakam Avistam. So it's about pastimes. Então, todos esses dois passatempos estão ali. Manasi Ganga, Manasi Ganga, which is very nice, beautiful. Boat spotting lila. Krishna faz essa belíssima lila do barco. Manasi Ganga is there. All the lilas are there. Giriraj Govardhan Kathai. So it's about pastimes. Manasi Ganga, Krishna is very nice, beautiful. Boat spotting lila. That is called Nuka Vilas lila is there. Nuka Vilasa Lila. Giriraj Govardhan. Se você for a Giriraj Govardhana, o Manasi Ganga está lá, onde Krishna fez Boat spotting, doces that is called passatempos de brincadeira no barco. So say Govardhaname, Então, Disatam, Govardhaname, Vishakam, the Abhistam. witness. Giriraj Govardhana Our first time Radha. é a testemunha de todos os passatempos de Radha e Krishna. Radha Srimati Radhika. Por essa razão, Srimati Radhika, ela mesma glorifica Giriraj Govardhana. Haridas Varjo Jad Rama Krishna Charana Parasa Pramoda Manang Tanati Sahago Paganai Paniya Sidhu Sujavasa Kandara Kandamulai.
Very nice, beautiful sloka. Esse sloka é muito belo. Very beautiful sloka. É um sloka do Venu Gita. Antay adri avala haridas ruvarjya. Jat Rama Krishna charana sparsha pramoda manang tanati sahagopa gani paniyo sujavasa andra kanda. Actually, this is the glories of sadhu sangha. Na verdade, essas são as glórias de Sadhu Sangha. Who is topmost sadhu? Quem é o sadhu mais elevado? Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhana. Yes, Srimati Radhika. Srimati Radhika with her own mouth. Srimati Radhika, com a sua própria boca, ela glorifica Giriraj Govardhana. Without taking shelter lotus of Giriraj Govardhan. Sem se abrigar em Giriraj Govardhana, ninguém pode alcançar a Krishna. Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhana. Avala Haridaso Varjo. Srimad Bhagavatam discourses three O chamado Bhagavatam fala sobre 3 Haridasas. Quantos 3 Haridasas, servos de Krishna? Haridasa Bhadya. Mas entre eles, Giriraj é o mais elevado. O primeiro Haridasa, servo de Krishna, é Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaja. Completely surrendered to the feet of Krishna. Completamente rendido aos pés de lótus de Krishna. Yudhishthira Maharaj. Por essa razão, Also Haridas. Yudhishthira Maharaja é chamado também de Haridasa. Narada himself glorified. O próprio Naradarishi glorifica sobre Yudhishthira Maharaja. Srimad Bhagavatam dá evidência. Yudhishthira Maharaj, de maneira muito humilde, ele pergunta a Naradarishi, nos dê algumas instruções. Como manter o nosso Varnashana Dharma, nossa vida familiar. E Naradarishi falou: Ei, Yudhishthira Maharaj, como você é afortunado. Embora eu seja um sannyasa, quem está dizendo isso? Naradarishi. Ele fala: eu não sou assim tão afortunado. Como você é afortunado? Por quê? Porque sannyasi não tem casa. Qual é a casa de Naradarishi? Sannyasi não tem casa. Então tem esse ditado: pedra que rola não cria limo. Então o sannyasi fica indo de um lado até o outro. Então os sábios vão indo de um local para o outro, ficam um pouquinho no local e vão embora. A água está sempre fluindo. Se tiver uma barreira e parar, a água novamente, depois a água vai fluir. Então os sadhus são assim. Você entende? Então Naradarishi disse: eu não tenho casa. E eu fui amaldiçoado pelos Prajapatis, que eu não posso ficar muito tempo num local só. O tempo que se leva para ordenhar uma vaca é o tempo que eu posso ficar num lugar. No Bhagavatam fala isso. Então Narada diz: eu não tenho casa. Então, como é que Krishna vai vir na minha casa? Se você tiver uma casa, o sadhu pode vir na sua casa, mas se você não tiver casa, como que o sadhu vai vir? O sadhu não vai para sua casa. If sadhu will come, your house, you feed or not? At least you will offer one glass of water, give some fruits. Sadhu also have to, if sadhu will come, then sadhu will come or not? And if you have no house, how will come? Sadhu how खाने के लिए थोड़ी आएगा? They don't understand. Sadhu will come to your house, just not. Only breathing the air. Sadhu also have to, if sadhu will come, se o sadhu vai até a tua casa, você alimenta ele ou não?
Pelo one glass menos, of water. você vai oferecer um copo de água, algumas frutas. This is true or not? É verdade ou Give não? some doksin, okay, sadhu, take this. Dá uma doação, ó Sadhu, aceite Anything isso. will give or not? Alguma coisa você vai ter que dar, não é? Something is better than nothing. Então, alguma coisa é melhor do que nada. Ah, então ele falou antes, agora eu entendi. Ele falou, o Sadhu não vai para sua casa só para respirar, não. Alguma coisa você vai ter que oferecer para ele. Aí ele falou isso. Sim, vai. Só para ganhar ar, não. O que você vai oferecer para o Sadhu? Só o ar? Não. Aí ele falou, você tem que oferecer essas coisas. Give doksin to sadhu. Você tem que dar uma dakshina, uma doação para o Sadhu, isso é verdade. Então, Narada falou, eu também não tenho casa. Então, como que Krishna vai até o meu local? I have no place. Eu não tenho local nenhum. If you are a householder, then sadhu will come to your house. Se eu fosse um chefe de família, Sadhu poderia vir até a minha casa. So now this is true, but Então, Narada Rishi Yudhishthira disse, Maharaj, listen, Yudhishthira Maharaj, have ouça, your love and affection with Krishna. como você tem amor e afeição por Krishna. E por essa razão, Krishna costuma vir até a sua casa. Às vezes, Krishna vai In the house of Yudhishthira Maharaj. até a casa de Yudhishthira Maharaj, Hastinapura. Right? Garga Samhita explains, O sometimes Garba Krishna used to come, Sanhita explica Dwarkapuri to que às vezes Krishna vai de Dwarakapuri para doing so much hard work. Hastinapura, porque Krishna trabalha muito lá, então quando ele fica muito cansado, It's holiday vacation. He said. ele tira uns dias de férias, de feriado. Sometimes he comes alone. Krishna. Às vezes ele vai sozinho. Sometimes Krishna he also used to go Tirtha Yatra. E às vezes Krishna também costuma ir aos Tirtha Yatras, Pilgrim places. aos locais de peregrinação. Garga Samhita very nice katha. O Garga Sanhita explica esse kata muito belamente. And that time all the queens they are used to go. E neste momento todas as rainhas Also discuss this. também There is costumam a ir. Kurukhetra Mela. O Srimad Bhagavata explica sobre o Kurukshetra Milan, Dwarkapuri to quando Krishna foi de Dwarakapuri para that time Kurukshetra. also solar eclipse, né? E nesse momento estava tendo uma eclipse solar. And then Krishna came and all the Moises. E aí Krishna foi lá e todas as rainhas também foram. Srimad Bhagavata. Esse kata está explicado no Srimad Bhagavata. Or another katha, E outro kata, when Krishna also came, quando Krishna vai, which ashram? em qual ashram? But sometime he told me. Garga Samhita very nicely. Às vezes eu falo describes this isso. katha also. O Garva Sanhita explica muito belamente esse kata. Just name of the place O nome do local onde Krishna vai is Queens. com as suas rainhas. Okay. Tá bom. And meet with your Srimati Radhika. That katha also very nice. E ele se encontra com Srimati Radhika. Este kata é muito belo. Siddhartha ashram. Siddhartha Ashram. Siddhartha. Garga Samhita also. O Garga Sanhita também explica isso. É muito belo. But so now the Bhagavata says, Juang Niloke Vatavuri Bhaga. Krishna is with Narada is told. Narada Yudhishthira Rishi Maharaj, disse. how very great fortune. Aí o Yudhishthira Maharaj, como você é afortunado. Gudam Prabrahma Manusya Lingam. Krishna Parabrahma Bhagavan. Krishna para Brahma Bhagavan Appeared in your house as a human being. agora apareceu na sua casa como um ser humano e fica That time ali. Krishna present in the house of Krishna estava presente na casa de so for that Yudhishthira Krishna, Maharaj. Narada is indicate with his Então, finger. por essa razão, Narada Juang Rishi Niloke Vatavuri Bhaga. indicou com seu dedo. How very great fortune. Como você é In Sanskrit bem word, Juang. tão afortunado. All you are our great fortune. Juang Niloke Juang, Vatavuri em Bhaga. sânscrito. Lokam Punati Munayu. Jaisang Grihanang Vasati Sakshat Gudam Brahma Manusya Lingam. Even all the demigods, Mesmo que os semideuses e semideuses, como Brahma, vão até a sua casa e pegam a poeira do tapete, não, da madeira que fica na porta da sua casa.
doorstep wood. But if you go India, Se você for aqui, ele falou que você... they are just small from your chocolate, man. Doorstep. You know doorstep? They want or the small and or the wood. Então é essa madeira. Understand? You have no wood. Aqui vocês não têm essa madeira. But when you stay, so for this guy, you are not putting the doorstep wood. Aqui o pessoal tem um aviso, presta atenção no degrau, por isso que eles não colocam isso. Mas lá é uma madeira mais alta que coloca assim na porta da casa. Especialmente na casa dos Vrajavasis. E essa madeira lá é muito alta. Chokata, chama Chokata. Então, todos os semideuses e semideuses encabeçados por Brahma costumam ir na sua casa e costumam pegar a poeira desta madeira que fica na porta. Por quê? Porque o tempo todo... Porque todos vocês ficam ali, o tempo todo entrando e saindo, passando por essa madeira. Então a poeira dos seus pais estão ali. Então por isso que eles querem pegar essa madeira, essa poeira. Então, para Brahma Bhagavan, está lá, está aí na sua casa. Então Narada Rishi está dizendo: olha, Yudhishthira Maharaj, como você é afortunado. E você... E Krishna tem muito relacionamento com você também, especialmente com Kunti. Narada Rishi disse: ei, Yudhishthira Maharaj, a sua mãe é Kunti. Ela é completamente dedicada aos pés de lótus de Krishna. Leia, o Srimad Bhagavatam explica isso. No primeiro canto, Kunti, ela ora para Krishna. Ei, Krishna, me dê muito sofrimento, me dê muitas calamidades, dê para nós muitas calamidades, não tem problema. Por quê? Porque nesse momento a gente vai se lembrar de você. Então essa oração de Kunti é muito bela. Kunti Stuti. Então, no Srimad Bhagavatam se glorifica sobre Yudhishthira Maharaj como Haridas. E o segundo Haridas é Uddhava, muito próximo e querido de Krishna, seu amigo. Krishna está enviando Uddhava de Mathura para Vrindavana. E ele disse: vá para Vrindavana e vai pacificar os meus Vrajavasis, especialmente os meus pais. Nanda e Yashoda estão sentindo separação. E dê a minha mensagem às golpes. Krishna is the best Uddhava is the best. Uddhava é o melhor mensageiro de Krishna. Veja isso. Então esse Katha Uddhava Sandesh está escrito aí. Então Uddhava é Haridasa Vara. Haridasa Vara e Haridasa Vajja, que é Giriraj Govardhana. Shrimati Radhika está dizendo: Giriraj Govardhana serve a Krishna de diferentes maneiras. Sankhyadasa Sakya Vatsali Madhurya, de todas as diferentes raças. Em todas as diferentes raças, Giriraj serve. Então, o Shrimati Radhika está dizendo: nós devemos nos abrigar nos pés de lótus de Giriraj Govardhana. O que dizer de Krishna Bhakti se você não se abrigar aos pés de lótus
Your da mais samsara alta will be categoria, not Shuddha Bhakti, finishing. o seu sansara não vai acabar. Sansara Dasha é o quê? The bondage of material O cativeiro birth and death will not do stop. ciclo de nascimentos e mortes. Isso não vai acabar. संसार नहीं खोए महातेर कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खोए you have to take shelter lotus feet of Mahat Você deve se abrigar com os pés de lótus de Mahat. Mahat this one Mahat? Isso é muito Mahat importante. Sangha Mahat Mahat Sangha. Sangha Prabhava. What is the influence of the associate of sadhu? Qual é a influência da associação do sadhu, sadhu sangha? Or your book which commentary just I forget. Então, qual o comentário? Certa vez um sadhu estava fazendo bhajana sadhana ao Senhor por muitos anos. E aí, quando chegou a hora dele, os Vaikuntha Dutas vieram, os mensageiros de Vaikuntha, os Vishnudutas. E eles trouxeram uma belíssima carruagem para ele e disseram: Ei, sadhu, agora sente-se nessa carruagem e venha para Vaikuntha Dham. E aí o sadhu disse: primeiro eu quero ir para o inferno, Naraka. Eu já ouvi falar sobre o inferno, mas eu nunca vi como é que é lá. Quem que já viu Naraka? Quem que já viu o inferno? Ninguém. Então o sadhu disse: eu não vi o inferno. Eu quero ir lá para ver como é que é o inferno. E aí os Vaikuntha Dutas disseram: não. Nós viemos, venha direto para Vaikuntha Dham. Mas o sadhu estava muito firme na sua palavra. Como é? A teimosia do sadhu. A esse termo em hindi. Assim como Chaitanya Mahaprabhu. Ele era muito teimoso. Ele disse: eu não vou dar o Dashana para o rei Traparuda. Muito firme na sua palavra. Então o sadhu estava assim insistindo: eu quero ir. E aí os Vaikuntha Dutas disseram: o que fazer então? Tá bom. Então eles desviaram o caminho da carruagem e passaram. Foram longe de Naraka, talvez 2 quilômetros de distância de Naraka. Mas só do sadhu ter se aproximado um pouquinho de Naraka, todas as portas do inferno automaticamente se abriram e todos os pecadores saíram correndo. E os Yamadutas tentaram segurá-los. Ei, você, volta aqui, o que está acontecendo? Mas os Yamadutas não conseguiram controlá-los, porque todos aqueles que estavam em Naraka saíram correndo. E eles correram. E os Yamadutas tentaram segurá-los. Ei, não, volta aqui. Você entende? Que nem às vezes os prisioneiros ficam na cadeia, mas de repente a porta abre e todos os prisioneiros e criminosos fogem, correndo. Então, da mesma maneira, todos aqueles ali que estavam dentro do inferno saíram correndo e nada pôde pará-los. Então, o que aconteceu? O que estava acontecendo isso? Como é que essa porta abriu? Então, os Jamadutas deram informação para Jamaraja, o Senhor da Morte. E Jamaraja é um Mahabhagavatam, uma grande alma. Ele está entre os 12 Mahajanas. Jamaraja está dizendo: ele era um Mahabhagavata.
And Dadas Maharaj and among of the 12 Maharaj. Ele estava dentre os 12 Maharas. Então, Jama Maharaj perguntou: o que aconteceu? Então, ele conseguiu perceber o que estava acontecendo, entender. Falou: apenas o cheiro do corpo do sadhu chegou ali. A fragrância do corpo do sadhu. Sadhu Sangha Mahima. O que dizer de se associar com o sadhu? O que falar das glórias do sadhu? Só de se aproximar, de passar próximo a Narada, a fragrância do corpo do sadhu fez com que automaticamente todas as portas de Naraka se abrissem e que todos do inferno corressem. Bolo Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. Eu estava lá. Sadhu Sangha Mahima. O que dizer das glórias? De ouvir Harikata e se associar com o sadhu, que benefício você não vai obter? Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Koi. Da mesma maneira, a satsanga, uma batata podre, apenas uma. Se você colocá-la numa sacola de batatas, após 3 dias você vai ver que todas as batatas vão estar podres, vai escorrer um suco de batata ali. E vai ter um cheiro ruim ou não vai? Isso é o significado de asatsanga. Sadhusanga e satsanga. Satsanga e asatsanga. Asatsanga is sarvana, satsanga is sargavash. Satsanga is sargavash, asatsanga is sarvana. The associates and good person will get a good place. A associação com pessoas boas vai te levar para um lugar bom, mas a associação com pessoas ruins vai te levar para o inferno. Então, Sadhu Sangha. Então, continuando. Giriraj Govardhan. Sanatana Goswami Pada no Brihad Bhagavatamrita. Em um capítulo, ele apenas glorifica sobre Mahat Sangha, a influência da associação com o sadhu. Leia o Brihad Bhagavatamrita, Mahat Sangha Prabhu. E ele cita muitos slokas do Srimad Bhagavatam e outras escrituras. Mahat Sangha Mamamiyam Samvido Yavanti Hit Karna Sanaya Kakata Tajorno Gabi Pavarga Vatmani Vasi Bhakti Anukrami Sati. Kapila Deva Samvada, a conversa entre o Senhor Kapila Deva e a sua mãe Devahuti. O Senhor Kapila Deva disse a sua mãe Devahuti: ouça esse kata. Satam prasangam mamavinda samvidu Bhavanti hitikara prasanaya kataha Sadjoshona sasu apavagra varman sadarati bhakti anukrama misati. Com a associação de sadhu sangha, tem sadhana bhakti, bhava bhakti e prema bhakti. O significado fala sobre isso, sadhu sangha. Leia esse kata, um capítulo. Fala sobre Sadhu Sangha, Mahat Sangha Prabhu. Se você ler o Brihad Bhagavatamrita, você não vai parar. Vai querer mais e mais e mais, porque muita doçura está ali. Toda a essência do Srimad Bhagavatam está ali no Brihad Bhagavatamrita. Se você ler o Srimad Bhagavatam, talvez você entenda ou talvez não. Se você ler o Chaitanya Charitamrita, talvez você entenda, talvez não. Há uma aula de Gurudeva sobre isso no Facebook.
Gurudev, small lecture, they quoted. Eles pegaram citaram um pequeno trecho de uma aula de Gurudev. Está lá no Facebook. Todo dia eles dão trechos de aulas de Gurudev. Se você ler o Srimad Bhagavatam, talvez você vai entender ou não. Se você ler o Chaitanya Charitamrita, talvez você vai entender ou não. Mas o Brihad Bhagavatamrita, você deve ler e vai entender completamente. No Sanatana Goswami Pada, fala o Brihad Bhagavatamrita. Então, Giriraj Govardhana é chamado de o sadhu mais elevado. Sadhu Sangha. Srimati Radhika, com sua própria boca, glorifica Giriraj Govardhana. Ela diz: Giriraj Govardhana é o mais elevado. Haridasa Vardha. Com a sua própria boca, ela glorifica Giriraj Govardhana. Jat Rama Krishna Charana Spashta Pramoda Manam Tanati Sahagopa Gani Paniya Sujavasa Kandara Kandara Modi. When Krishna climbed on the top of Giriraj Govardhana, sobe no topo de Giriraj Govardhana, a sola do pé de Krishna toca Giriraj Govardhana. E aí, Giriraj Govardhana começa a tremer. E por quê? Romântica, compátio. E por quê? Porque a sola do pé de Krishna, a sola do seu pé, cheira ao kumkum do peito de Srimati Radhika. E agora Giriraj Govardhana está tocando isso. Então ela começa a tremer. Todas as árvores no topo de Giriraj Govardhana não são árvores. São os pelos de Giriraj Govardhana. Romântica compassion. Eles ficam arrepiados. Vaivarna. As lágrimas escorrem de Giriraj, não são cachoeiras. São as lágrimas de Giriraj que estão escorrendo por tocar a sola dos pés de Krishna. Veja isso. E esta Sakti Vichar, esta Swaki Vichar, os 8 sintomas de êxtase. Você acha, são árvores ali em Giriraj Govardhana? Não são árvores, são os pelos de Giriraj que estão arrepiados. Romântica, compassion, Giriraj Govardhana. Se você for a Giriraj Govardhana, você vai ver muitas cachoeiras. Mas isso não são cachoeiras, são lágrimas escorrendo de Giriraj Govardhana. Premashru. Prema Ashru. 2 tipos de lágrimas escorrem de nossos olhos. Um é Premashru, o outro é Anandashru. Anandashru e Dukashru. Lágrimas de amor e afeição. Essas lágrimas são um pouco frias. Mas se as lágrimas estiverem um pouquinho mornas, são lágrimas de tristeza. Às vezes você chora ou não? Lágrimas escorrem de seus olhos. Você pode checar se está fria ou quente. Então, Giriraj Govardhana às vezes sente separação. Por isso essas lágrimas escorrem. Aí você olha e acha, são cachoeiras. São cachoeiras, mas não. São Premashru. Lágrimas de amor. De Giriraj Govardhana. Explicações muito belas. Os nosso Vishwanath Chakravarti diz: Rama Krishna Rama não é Balaram, Rama é
Krishna always playing Krishna with Srimati sempre Radhika. brinca For com this Srimati regard, his name is Radhika. called Por essa razão, Radha-Raman. o nome dele é Radharaman. Radha-Ramana Giridhari, Giridhari Radharaman. And Krishna is called Radha-Raman. Raman Bihari. Krishna é chamado de Radharaman, Ramana Bihari. Vrindavan Bihari Lal. Ramana Bihari, Bolo de Davana Bihari Lal Kija. Antayutri Ola Haridasu Varjo Jad Ram Krishna Charan Sparsa Pramodo Monanam Tanati Sago Kogani Paniya Sujavasa Kandra Kanda. And Giriraj Govardhan. E Giriraj Many Govardhan, kinds of fruits, flowers, ela produz muitos tipos de roots, frutos, Pandamula. flores, Pandamula raízes, pandamulam. Sabe pandamulam? is the day of Ekadasi. No dia de Ekadashi. Vocês comem ou não? You ate Ekadasi or not? Vocês comem no Ekadashi ou não? They forget. Vocês se esqueceram? And this is the Goranga potato. Isso é This is also a come from batata Goranga goranga. potato. Isso One is white, another is also de Giriraj e Govardhana. Tem dois tipos de batata, uma Giriraj branca e outra vermelha. Isso vem de Giriraj e Govardhana. Brazil. Cassava. Isso no Brasil é a cachaça, Very sweet, nice. a mandioca. Não, perdão, em Brás é chamado de If you go cachaça. Brazil, everywhere Se also. você for ao Brasil, em todo local tem mandioca. Even on the road and two sides also there. Mesmo na estrada, dos dois lados da No need estrada to você buy from acha. the market. Não precisa comprar no mercado não. Just a little bit. É só você And it take. ir lá e pegar. In our temple also there, many also. No nosso templo também tem muito. No need to automatically coming. Automática vem, não precisa comprar, não precisa pagar. Você entende? Good or not? Isso é bom ou não é? So Ekadasi there, we can also Então, cada cidade não precisa comprar nada no dia de cada. White potato, red potato, Batata branca, batata vermelha, batata goranga. This is a mass potato. E ela tá falando batata amassada. Okay. Tá bom. So saying Hantai is here. So Hantai Udri Avala Haridasu Varjo Jat Rama Krishna Charana Parsa Pramado Manang Tanati Sahago Gane Paniya Sujavasa Kandra Kandam. Giriraj Govardhan this is. Giriraj Govardhana serve dessa maneira. Without taking shelter, Giriraj Govardhan. Sem se abrigar em Giriraj Govardhana, de maneira nenhuma você pode obter o prêmio mais elevado. Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhana. So for this regard, Então, por essa razão, Narada Rishi disse neste verso, Haridasa Varjan. so three Haridas are saying. Então, Top Govardhana, Srila, that is called a lila mais elevada de Krishna é Rasa Lila. a That Rasa is called Lila. Radha Kunda Rasa. That is called Maharashtra. Radha Kunda Rasa Lila. A Maharasa, você One is entende? called Panchayati Rasa. Uma é Panchayati Rasa, que acontece em Giriraj Vrindavan, Govardhan, Giriraj Govardhan, that is e called outra que acontece no colo de Giriraj Govardhana, que é Basantik Rasa. Vasanti Rasa, a Rasa da primavera. Radha Kunda, that Rasa is called. E no Radha Kunda acontece a Maharasa. Very good blessing. É um local So for muito this regard, I belo. told on the bank of Radha Por Kunda. isso, eu And disse, 8 corners of Radha Kunda, 8 prominent Sakhi's Kunja is there. no Radha Kunda, nos 8 cantos do Radha Kunda, há os Sakhi's kunjas Kunja's name is called das 8 sátiras principais. Lalita tem Lalita Ananda Kunda, Vishaka Ananda Kunda. E isso é muito belamente decorado. Se você vê um pouquinho de longe, o Radha Kunda parece uma flor de lótus e de diferentes cores, diferentes lótus. Isso é mencionado no Shastra. O Kunda de Lalita Devi é de uma cor, o de Vishaka é de outra cor. Para dar o exemplo, que quando você vai na praia, no verão, as pessoas colocam muitos guarda-sóis. Aí você consegue imaginar. Tem
Umbrella green vermelha, umbrella, big. azul, Under the verde, umbrella, they are sitting. grandes guarda-sóis. Laying down. E deitam ali embaixo. Just to give you example. Só estou In dando the um same exemplo. way, Então, da mesma maneira, if you see a little bit far from, se Radha Kunda você see vir that o big Radha as a Kunda one um pouquinho de longe, lotus, parece como um grande lótus desabrochado. Essa you have visão. experience on the beach. É que nem na praia, porque vocês têm experiência da praia, não é? If you go to the beach, this Se is você for para a praia, automaticamente você vai ter esse estímulo, essa lembrança. Ó, parece o Radha Kunda. in the same way. At the in middle of Radha Kunda, E no meio do Radha Kunda, that kunja is called esse kunja é Sananda Sukada That's Kunja. that kunja is called belongs to Ananga Mandir. E esse kunja And Srimati Radhika. parece com Ananga In the middle Mandir. of Radha Kunda, that kunja is there. Kunja is called belongs to Ananga Mandir. Okay? And Srimati Radhika Prabhu's statue. In the middle of Radha Kunda, E no meio do Radha Kunda kunja is there. But tem how esse will go there? kunja. Mas como chegar One até very lá? nice, beautiful bridge. Yoga Maya arranja uma belíssima ponte. Huh? अपने आप ही अंदर चले जाता है और बाहर Oh, and going this way. Eh? As you had Western countries in the river, Nesses they also making the nos bridge países ocidentais, no rio, when the no meio do ship rio, passing through, and that eles time- fazem pontes que quando um navio vai passar, a ponte se abre. Technology. Essa é a Modern tecnologia. technology was this. A tecnologia But moderna. in transcendental technology in Guru Vrindavan, Radha Kunda. Essa tecnologia vem do Radha Kunda. Understand? When Srimati Radhika used to come, Quando come Srimati to Srimati Radhika Kunja in middle of Radha Kunda, Vem. Anandamani Kunda, then when Srimati Radhika entered in the Kunja, Ananda Sukada Kunja Quando Srimati Radhika vai para Ananda Sukada Kunda, disappeared. a ponte se manifesta. E quando ela entra lá dentro, a ponte some. Bom, Vrindavana Viharyana, que já. Esse kata é falado. So Bhaktivinoda Thakur. Então, Bhaktivinoda Thakur fala. दिखाई दे तुम्हें Bhaktivinoda Thakur glorified about Ananga Manjari. Bhaktivinoda Thakur glorifica sobre Ananda Manjari. With compassion, and so how Radha Krishna they perform Com- sweet Leela in that could be Ananga Manjari. And still very love and affection with compassion, Com muita afeição e and so how compaixão, Radha Krishna ele they vê perform como sweet Radha Leela Krishna faz a sua doce lila nesse kunja. This is Bhaktivinoda Thakur. This song Bhaktivinoda Thakur, na? Essa é a canção de Bhaktivinoda Thakur. Gaura Kishore. Haha Gora Kishora. Bengali song very sweet. Essa canção em Bengala é muito doce. So just I also come like this. Our Goswami in their Grantha. this Os is- nossos Goswamis, os seus granthas, dizem isso. So just I come in this. So for this regard, Então, por Prabhupada, essa this is razão, Sudipad. Prabodhananda Sarasvati Pada, Rami Yoga. ele diz, o tempo está acabando, já são 1 da tarde. Are if you stay this Vrindavan Radha's. Se você ficar nessa Understand? Vrindavana, em Radha If taking the Swami, food from that person glorified him or not? se você अरे जिसको खाते उसको तो जसोगान करो Lovely. From that person. अरे if you stay this Vrindavan Radha's. Understand? You taking the food from that person glorified him or not? Se você for se alimentar de alguém, se alguém te dá comida, você glorifica essa pessoa ou não? Lovely. Fala alto. Otherwise you cannot digest. Senão você não vai conseguir digerir a comida. पचेगा नहीं So if you live in Vrindavan, Então, se você morar em Vrindavana, você tem que glorificar Vrindavana, tem que glorificar Srimati Radhika. Otherwise, Você entende? what is the meaning of staying in Vrindavan? Senão, o que Some significa people say, why ficar you em are saying Radhi, Vrindavana? Radhi? Tem gente que fala, por que você fica falando Radha errado? Por que não? Or if you stay in Vrindavan, Radhi, Radhi, Se você Radhi. ficar em Who is staying in Vrindavana, Vrindavan? What is errado, this thing? errado, errado.
If you go Vrindavan Parikrama, Se você for with para the small baby, Brahmananda, what they're saying, singing, cantando até as criancinhas, aqui elas cantam Radhe, hello, Radhe. Radhe. Vocês não estão falando. Radha Rani ki jai. Radharani ki jai. So saying this, Vrindavan ko vriksha ko, manam na jane koi, dollar pat pat mein Radhe Radhe ho. Radha meri samini, main Radhin ko das, janam janam moi diyo, Vrindavan ko ba. Jabuna to kali kali, Radha gori gori, Vrindavan mein dhum machabe, barsani ki chodu. Jabuna to kali kali, Radha gori gori, Vrindavan mein dhum machabe, barsani ki chodu. Understand? Você You understand or not? Você está entendendo ou não? Jamuna to Kalgidik. What of the Jamuna? As águas do Jamuna, Blackish. So São check negras. Jamuna to Kali Kali. por isso que eles falam Jamuna do All the Kali. gopis, Todas as gopis they are calling you são chamadas Krishna de... complexion. Elas têm uma Then complexão Jamuna clara. to Kali Kali, Radha Gori Gori. Vrindavan mein dhum machave, varsani kiche. And all the gopis, they are very nice, beautiful face complexion. Todas as gopis têm uma complexão muito bela e clara. When Krishna Os played nossos the Goswamis explicam como Krishna toca a flauta, todas as gopis se and reúnem. all the gopis, they are very nice, beautiful, Tapta Kanchana Gauranga. E todas as gopis são belíssimamente Tata Kanchana Gorombi. Não apenas And Simatirada. all the gopis complexion, A complexão de todas as gopis é dourada. so all the gopis, they so much proud with their own golden complexion. Todas as gopis são muito orgulhosas da sua I'm the best, própria I'm the best, I'm the best. complexão e elas pensam, eu sou a melhor, eu sou My a melhor. complexion is more fair, A minha more complexão fair, every day. é a melhor. Understand? This is I go. Então essa lila acontece. Then Krishna said, oh, stop, stop, stop. Então Krishna começa a falar, não, para. There is, Eu vou checar quem é melhor. understand? सबसे कौन बड़ी है? Who is the best and fair complexion? I'll check. Aquele que tem a melhor complexão dourada, eu vou He told, I dizer. will also embrace one by one. Então ele começa a abraçar uma por uma. Stick, pathar, you know? Stick, pathar, he told, I will also embrace one by one with my hand. My lengthy hand is as like a stick, pathar, you know? Stick, pathar, Então ele fala, eu vou abraçar uma por uma com a minha mão. A palma da minha mão é que nem essa caustic patra, que é que nem that the stone, essa pedra de toque, goldsmith, you know? que They checa touch o the ouro. stone, then they can do the operation. Ela toca o ouro e aí sabe medir Gold touch stone. a qualidade They do call ouro. plastic pathar. Essa pedra de toque So do Krishna ouro. told, look, my Caustic hand is patra. as like this. Então a minha mão é que nem essa pedra. So Krishna Então eu vou assim abraçar todas embraced one vocês. gopi. Então Krishna abraçou uma a uma das gopis. And as like this, and then Krishna told, oh, E aí Krishna disse, ó, Shrimati Radhika é a mais elevada. O Gola Vrindavana Bihari Lal. but this real, they are saying. Por essa razão, Absolutely true from the Shastra. So os saying this. Vrajapasas cantam isso. Isso é uma verdade absoluta do Shastra. वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोड़ो बरसाने all the gods of Vrindavan Vashani, and Barsana todas as meninas de they Vrindavan e they're Varsana saying I'm the best dizem, eu sou a melhor, eu sou a melhor. this will like going on this Essa lila acontece dessa maneira. so it's little Vrindavan Mai Vrindavana the Mahima. glories of Vrindavan As glórias de Vrindavana. Vrindavana Mahima. Que belo. where did you know Vrindavan or not now in France Onde a gente está? Em Vrindavana ou não? Estamos na França? look this Veja isso. so now coming in this way Estão continuando. Prabodhananda Sarasvata. Ele glorifica. Radha Vilasita Radha, Radha Bihara Vipino Viraha Vipine, Ramatang Manoto. Ramatam My mind Manore. is roaming. A minha mente está sempre That place where Radha Krishna nesse local onde Radha e Krishna fazem seus dois passatempos e não em outro Then local. Prabhupada Saraswati Bhatt. Então Prabodhananda Sarasvati finalmente Radhika glorifica sobre and qualification. as qualificações de Srimati Radhika. That is called Sapta Sindhu Gunavati Radha. Is
Sata Sindhu Gunabhakti Radha. Very nice. Yeah. Vaidagda Sindhu Anuraga Rasaika Sindhu Vatsala Sindhu Ati Sandra Kripaika Sindhu Lavanya Sindhu Amrita Chavirupa Sindhu Siradhika Spuratu Mem Hridikeli Sindhu. Sapta Sindhus. Sata Sindhu. As glórias de Srimati Radhika. Seven. As qualidades dela são como 7 oceanos. May Srimati Radhika, who has 7 transcendental oceans of Possa divine qualities Srimati manifested in my Radhika, heart. que tem a qualidade como de 7 oceanos se manifesta em meu coração. Ela tem Ocean of o divine oceano deep attachment. da Ocean of divine and Sapta Sindhus. The glories of Srimati Sapta Radhika's Sindhus. qualities as like 7 ocean of as divine glórias Sapta Sindhus. de Srimati Radhika são como 7 oceanos. May Srimati Radhika, who has 7 transcendental oceans of divine qualities manifested in my heart. Possa She Srimati has Radhika an ocean of divine expert humor, an ocean of divine divine qualities manifested in my heart. She has an ocean of divine expert humor, an ocean of Ela divine tem deep attachment, an ocean of divine o oceano da astúcia, do apego profundo, divine motherly affection, da afeição an ocean maternal, of divine deep compassion, da compaixão an ocean profunda of divine e o oceano effulgence da- of splendor, an do ocean esplendor of divine e da form, refulgência an ocean of divine Divino. ocean of divine effulgence of splendor, an ocean of divine form, and Da an divina ocean forma. of divine amorous pastimes. e o oceano dos passatempos amorosos. Before discussing Srimati Radhika's 7 oceans of Antes de divine falar love, sobre os 7 oceanos do amor divino de Srimati Radhika, a gente deve tentar entender sobre os 7 oceanos deste mundo material, como discursado por Shukadeva Goswami no Srimad Bhagavatam, and 3 and 4. So, no now in Srimad Bhagavatam, 5th canto, no chapter 5º canto, 20 and 3 and 4. capítulo 23 e 24. Bhagavan Vihari Lal. Boga Vrindavana Bihari Lal. Devadhana Bhaktivinoda Thakur, No in Japadharma, first chapter, Bhaktivinoda Thakura, nos primeiros capítulos, ele explica, glorified about this. Where we are. ele glorifica sobre isso. Perdão, não é no... In first chapter, also explain. Glorified about this. Where we are. Ele glorifica sobre isso, onde nós estamos. Esse é um belíssimo katha. Agora o tempo está passando. Nós podemos falar mais amanhã sobre esse katha de Srimati Radhika. Now we are in this material world. Agora a gente está nesse mundo Very material. few person they know about Poucas pessoas Samudra. sabem sobre Shapta Samudra, os 7 oceanos. Very few people they know. Poucas pessoas Not sabem. everybody know. Nem todo mundo sabe. About Sapta Sindhu. How many Sobre Sindhu? Sapta Sindhu. Sindhu means Quantos sindhus? Hare ocean. Hare 7. Hari. Sindhu significa oceano. Very nice katha. Esse katha é muito belo. Sapta Sindhu. Sapta Sindhu de Srimati Radhika. For tomorrow we discuss. Então amanhã a gente fala mais. Bolo Vrindavana Bihari Lal, que Arati. Então agora faça um arati. 5:30 Kirtan. E às 5h30 começa no Kirtan. Radhe Radhe Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Radha Rani ki jai, Mama Rani ki jai, Radha Já.
Jai Shila Gurudeva ki